1 Coríntios capítulo 15, eu peço que você abra a sua Bíblia e acompanhe, por gentileza, a leitura desta passagem. 1 Coríntios capítulo 15. Paulo escreve o seguinte: Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se te retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, sejam eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. Dia após dia morro. Eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos à sobriedade como é justo, e não pequeis. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus, e isto digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma. Porém, uma é a carne dos homens, a outra dos animais, a outra das aves, a outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua,
e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de imortalidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. O que me encanta por demais neste grande bandeirante do cristianismo, o apóstolo Paulo, é que ele era um teólogo e ao mesmo tempo um pastor. Paulo não era uma espécie de teólogo de gabinete, que ficava lucubrando, que ficava conjecturando ideias as mais profundas para depositá-las no papel, ou na época no pergaminho, mas ele ensinava as verdades gloriosas do Evangelho, a mensagem sublime da esperança cristã, para resolver tensões, problemas, questionamentos, dúvidas das suas ovelhas. Se você percebeu, Paulo escreve este texto por causa de um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. Que problema? O problema está colocado no verso 12. Confira comigo. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Preste atenção que alguns dentre vós, ou seja, alguns dos membros da igreja de Corinto, estavam embarcando nessa canoa furada, de achar que Cristo, até mesmo, inegavelmente, tinha ressuscitado. Isso era inegável. As provas eram muito robustas. Mas eles não estavam acreditando, esses alguns, que houvesse ressurreição de mortos. Mas por que eles estão pensando isso? Eles estão pensando isso porque Corinto é uma cidade grega. E os gregos não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os gregos até acreditavam na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Por que não? Porque os gregos acreditavam no chamado dualismo: matéria essencialmente má, espírito essencialmente bom. Bom, para um grego, a morte libertava a alma do claustro, da masmorra do corpo. Então, para a cabeça de um grego, ressurreição era voltar esta alma que fora liberta na morte para o corpo, que é uma prisão. Então eles não suportavam a ideia de ressurreição. O problema é que o pensamento filosófico secular
está entrando para dentro da igreja e formatando a crença de alguns membros da igreja. Para resolver esse problema, para dar uma resposta teológica a esses alguns da igreja, é que Paulo escreve este mais longo capítulo da Bíblia sobre este assunto. Pois bem, então Paulo faz uma defesa da ressurreição aqui. E diga-se de passagem, irmãos, a ressurreição de Cristo ou é o maior milagre da história, ou é o maior embuste do cristianismo. Porque se Cristo não ressuscitou, precisamos admitir que um engano e uma mentira salvou o mundo. Precisamos admitir que o túmulo vazio de Cristo é o berço da igreja. Precisamos admitir que nenhuma verdade cristã é mais atacada e perseguida do que a doutrina da ressurreição. Tanto é fato que muitos chegaram até a negar que ele tivesse morrido. Alguns dizem, não, ele teve um desmaio na cruz, e ao ser colocado no túmulo, e vocês sabem que o túmulo não era debaixo de 7 palmos de terra, mas numa rocha cavada, onde havia ar fresco lá dentro, ele recobrou o ânimo e saiu. Outros, não, ele não ressuscitou. Os discípulos é que espalharam essa notícia. Outros, não, as mulheres é que foram no túmulo errado e saíram proclamando que o túmulo dele estava aberto, ele não ressuscitou coisa nenhuma. Então, eu faço uma pergunta a vocês: por que que hoje nós enfrentamos no Brasil e no mundo um alto teor de cristofobia? Por quê? Eu pergunto a vocês: quem odeia os faraós do Egito hoje? Quem odeia hoje os Césares de Roma? Quem? Ninguém. Por que não? Porque estão mortos. Por que há tanta perseguição a Cristo? É porque Ele está vivo. É porque Ele está aqui. É porque a sua realidade é inegável. Você pode visitar o túmulo de Buda, de Confúcio, de Maomé, mas você vai visitar o túmulo de Jesus, ele está vazio. Ele ressuscitou, ele venceu a morte. E Paulo vai argumentar sobre esta verdade, mostrando para nós que em relação ao passado, a ressurreição é um fato histórico incontroverso. Com respeito ao presente, a ressurreição é um artigo de fé. Com respeito ao futuro, a ressurreição é uma bendita esperança. Então hoje eu gostaria de tratar com vocês de 5 assuntos aqui nesse texto. Primeiro, versos de 1 a 11, Paulo vai lidar com o fato de que a ressurreição é uma verdade histórica incontroversa. E Paulo vai usar 3 argumentos para provar a sua tese de que a ressurreição é um fato histórico incontroverso. Primeiro elemento que Paulo usa para provar sua tese é a salvação dos coríntios. Olha comigo versos 1 e 2. Irmãos, eu lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então preste atenção, se você e eu estamos salvos, isso é uma prova absoluta de que Jesus ressuscitou. Sabe por quê? Se ele tivesse sido vencido pela morte, ele não poderia ter salvado nem ele mesmo, quanto mais a nós. Se ele não tivesse saído do túmulo, a cruz seria o maior fracasso da história da humanidade. Nós jamais poderíamos dizer, eu me glorio na cruz, eu amo a mensagem da cruz. A cruz só é vitoriosa porque o túmulo está vazio. Aleluia. Se ele não tivesse vencido a morte, ele não poderia salvar nem a ele mesmo, quanto mais a você, quanto mais a mim, quanto mais a igreja. Então Paulo argumenta que o simples fato daqueles crentes terem sido salvos pelo Evangelho era uma prova suficiente de que Jesus Cristo havia vencido a morte. O segundo argumento de Paulo, para provar que Cristo havia ressuscitado, era a credibilidade da Escritura. Confiram comigo os versos 3 e 4.
Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Notem vocês que ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. O que significa isso? Significa que a morte de Cristo não foi um acidente. Ele não morreu porque sucumbiu ao poder de Roma. Ele não morreu porque foi vítima em defesa da trama do Sinédrio. Ele não morreu porque Judas o traiu, ou porque Pedro negou, ou porque os apóstolos o abandonaram, ou porque Pilatos covardemente o sentenciou à morte de cruz. Não, a morte dele foi fincada lá nos refolhos da eternidade. A morte dele foi profetizada, inclusive por ele. Nos evangelhos há 4 relatos de que ele profetizou a sua própria morte e a sua própria ressurreição. Então não foi um acidente, foi uma agenda. Agora notem vocês que diz o texto, ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado. Isso significa que de fato ele morreu e ressuscitou segundo as Escrituras. Em outras palavras, se a morte dele não foi um acidente, a ressurreição dele não foi uma surpresa. Ele que profetizou sua própria morte, também, na mesma medida e com a mesma eloquência, afirmou que ele venceria a morte e ressuscitaria. O que significa, irmãos, que a palavra de Deus é digna de confiança. Aleluia. Esta palavra não pode falhar. E é essa palavra que é o grande alicerce desta verdade gloriosa de que ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou, segundo as Escrituras. Terceiro argumento que Paulo usa para provar que a ressurreição é um fato incontroverso, foram as suas aparições a diversas pessoas. É o que ele faz a partir do verso 5. E apareceu a Cefas, depois aos 12. E depois foi visto mais de 500 irmãos, de uma só vez. E depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos, e finalmente por mim. Ou seja, a ressurreição de Jesus Cristo não aconteceu a sorrel, às escondidas, no anonimato, nas sombras da escuridão. Não, ele ressuscitou e ele apareceu várias vezes a várias pessoas, inclusive a mais de 500 irmãos uma única vez, dos quais a maioria ainda estava viva. Pensem vocês, se isso não fosse verdade, as pessoas teriam dito: olha, você está falando uma bobagem aí, Paulo, ninguém viu nada, isso é invenção da sua cabeça. Então, amados irmãos, a primeira coisa que Paulo trabalha nesse texto é provar que Jesus de fato ressuscitou. Mas há uma segunda verdade nesse texto, eu peço a você observar comigo dos versos 12 a 19, aliás dos 12 a 20, é a importância da ressurreição. Então, vejam comigo o argumento que leva-o a escrever este capítulo, que é o problema do verso 12. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, ou seja, mesmo fora de Jerusalém, longe de Israel, em território grego, numa província romana chamada província da Acaia, era corrente pregar que Cristo havia ressuscitado. Não se punha isso em xeque, não se duvidava desse fato. Porém, influenciados pela filosofia grega, alguns membros desta igreja estavam duvidando ou questionando, no mínimo, da possibilidade dos mortos ressuscitarem. Então o que Paulo vai argumentar agora é o seguinte: olha, se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. Agora, se Cristo ressuscitou, então os mortos ressuscitam. Em outras palavras, ou você aceita o pacote todo, ou você rejeita o pacote todo. Não dá para aceitar parte do pacote e rejeitar outra parte do pacote. Impossível. E o argumento dele é o seguinte: agora, quais seriam as implicações de dizer que Cristo não ressuscitou? Porque se os mortos não ressuscitam, ele não ressuscitou. Agora, e se ele não ressuscitou, o que aconteceria ao cristianismo? Retiremos essa doutrina do cristianismo, o que é que sobra? E Paulo argumenta:
Primeiro, veja comigo, versículo 14: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Então o que eu estou fazendo aqui é uma tolice, e vocês estão perdendo o tempo de vocês. Segundo, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então isso que você tem no seu coração, essa confiança inabalável em Jesus Cristo como seu Salvador, como seu Senhor, a esperança da vida eterna, tudo isso aí é fantasia, tudo isso aí é uma quimera, tudo isso aí é apenas um sonho malfadado. Terceiro, se Cristo não ressuscitou, versículo 15, somos tidos por falsas testemunhas de Deus. Bom, o que é uma falsa testemunha? É alguém que diz que Deus fez, no caso aqui, que Deus fez alguma coisa, ou seja, ter ressuscitado a Cristo, o que Ele não fez. E se eu estou dizendo que Deus fez o que Ele não fez, eu estou sendo uma falsa testemunha de Deus, e falsa testemunha é crime, é um pecado, é falsear a verdade, é ludibriar as pessoas. Então os apóstolos não seriam mensageiros da verdade, eles seriam condutores da mentira e do engano. Quarto, versículo 17: se Cristo não ressuscitou, ainda permaneceis nos vossos pecados. Então não tem redenção, então não tem salvação, então não tem perdão, então não tem céu, então não tem bem-aventurança eterna, então todos nós estamos condenados pelo nosso pecado. Mas ainda, versículo 18: se Cristo não ressuscitou, os que dormirem em Cristo pereceram. Preste bem atenção nisso aqui. Se não todos nós, a maioria de nós já passou pela difícil hora de sepultar um ente querido, ou um amigo achegado. E no funeral você, mesmo com lágrimas, você cantou, você ouviu uma mensagem de esperança, você não disse um adeus, você disse um até logo. Você tem plena certeza de que aquele ente querido seu deixou o corpo para habitar com o Senhor. Porque morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo está dizendo o seguinte: se Cristo ressuscitou, essa esperança aí é vazia, esse consolo aí é falso, isso aí é autossugestionamento. Mas ele conclui assim, versículo 19: se Cristo não ressuscitou, somos os mais infelizes de todos os homens. Não importa se você é rico ou pobre, se você é doutor ou analfabeto, se você é grande ou pequeno, se você é influente ou desconhecido. A sua felicidade não está no fato do dinheiro que você tem, da posição que você ocupa, da família de onde você procede. A sua felicidade está no fato de que você tem uma segurança eterna em Cristo Jesus. Mas se Cristo não ressuscitou, então qualquer esperança é fútil, é vazia, é ilusória. Não dá para tirar a verdade, a doutrina do cristianismo, sem que todo esse edifício entre em colapso. Não é uma doutrina secundária, nem perfunctória, nem paralela, ela é o núcleo da fé cristã. Então Paulo conclui de uma maneira brilhante seu argumento no verso 20. Se você está com a Bíblia aberta, convido você para ler comigo com voz clara, eloquente, o verso 20, todos juntos, vamos lá? Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então Paulo amarra o seu argumento, saindo de qualquer dúvida, afirmando categórica e insofismavelmente que de fato Cristo ressuscitou. E ressuscitou como? Como primícias dos que dormem. Então, quero tratar agora do terceiro ponto dessa mensagem, que é a ordem da ressurreição. Notem vocês que ele ressuscita com primícias dos que dormem. Nós vamos entender essa palavra dormem aqui, porque ela é muito importante no texto. Ela aparece aí, versículo 6, porém alguns já dormem. Ela aparece aí no verso 18, e ainda mais os que dormiram em Cristo pereceram. Ela aparece aí nesse verso 20, sendo ele as primícias dos que dormem. E ela vai aparecer lá no verso 51. Eis que vos digo o mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que é dormir aqui? Essa é uma figura de linguagem. Porque quando você fala em sono ou dormir, você está pensando em duas coisas. Primeiro,
você está pensando em descanso. O que é morrer para um crente? Apocalipse 14, 13 diz que é descansar das suas fadigas. Segundo, quando você fala em dormir, você está falando que vai acordar. Porque se não acorda, não está dormindo, morreu mesmo. Então, sono é alguma coisa que é passageiro, que não é o ponto final, que vai acordar. E a Bíblia diz então que quando se fala de dormir, não é a alma que está dormindo. Quando a Bíblia fala de dormir, quem está dormindo é o corpo. Não tem esse negócio de sono de alma, não. Aquelas pessoas que pregam que é a alma que está dormindo, isso é bobagem, não tem amparo na Escritura. Quando um crente morre, o que acontece com ele? A Bíblia diz, lá em Hebreus, que o seu espírito é aperfeiçoado para entrar na glória. Lá em 2 Coríntios 5,8 diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que Jesus Cristo disse para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo na sepultura? Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia. Filipenses 1,23 diz que morrer é partir para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então, quando Jesus Cristo voltar, os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida, outros para a ressurreição do juízo. Mas qual é a ordem da ressurreição? Paulo responde isso com clareza no verso 23, quando ele diz assim: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vida. Talvez você argumente: pastor, eu não estou entendendo uma coisa. A Bíblia não faz relato de ressurreições no Velho Testamento? O ministério de Elias e de Eliseu. Jesus também não ressuscitou o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo e seu amigo Lázaro? Também não está escrito na Bíblia que quando Jesus morreu na cruz, as rochas se fenderam e pessoas saíram dos seus túmulos e entraram na cidade de Jerusalém? Como é que Jesus é primícias se outras pessoas ressuscitaram antes dele? Bom, a resposta está no fato de que todas as pessoas que ressuscitaram com um corpo mortal, voltaram a morrer. Jesus foi o primeiro que ressuscitou com um corpo imortal, um corpo de glória, e por isso ele é o primeiro da fila. Primícias, nós seguiremos, e quando nós, se estivermos mortos, ressuscitaremos. Diz o verso 53, na sua vinda. Quando Jesus vier em glória, preste bem atenção, aqueles que morrerem em Cristo, sua alma, o seu espírito já está no céu. Quando Jesus voltar em glória, aqueles que estão com ele lá, voltarão com ele, neste séquito glorioso. E diz a Bíblia que antes dos vivos serem transformados, os mortos em Cristo restarão primeiro. Depois, os nós que estivermos vivos, seremos transformados e arrebatados. De tal maneira que não há nenhum prejuízo para aquele que morre em Cristo. Primeiro, já começa a gozar do céu. Segundo, que na hora da ressurreição, ele vai ter preferência aos que estiverem vivos serem transformados. Esta é a ordem. Primeiro Cristo, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Pois bem, queridos, mas Paulo vai lidar com um assunto aqui muito importante. Porque ele vai nos dizer que o último inimigo a ser destruído é a morte. Ok, está claro. Mas quando chega no verso 29, Paulo introduz um assunto complicadíssimo. E você, de repente, dá aí uma torcida no nariz e diz: Paulo, eu não estou te entendendo não. Porque Paulo escreve assim: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Ô Paulo, que negócio é esse? Estou te entendendo. O que é esse negócio de batizar pelos mortos, por causa dos mortos? Você concorda com isso, Paulo? É isso que você está ensinando para a igreja? O que está por trás disso? Vamos entender aqui, irmãos. Quando você crê na doutrina da ressurreição, isso precisa impactar 3 áreas da sua vida. Primeiro, precisa impactar o seu evangelismo. Essa prática aqui não é cristã.
Isso aqui é resquício do paganismo que estava ainda dentro da igreja de Corinto. Se é a mesma coisa hoje, de você falar em missa de 7º dia, missa de 30 dias, para orar em favor das pessoas que morreram, para que a alma delas possa apressar a sair de um lugar de tormento ou de insegurança, para um lugar de bem-aventurança eterna. O que a Bíblia ensina? Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, ninguém ajuda ninguém depois que morre. Morreu, acabou a chance. Salvação é individual, é intransferível. Sua mãe não pode ajudar você, seu pai não pode ajudar você, sua mulher não pode ajudar você, seu marido não pode ajudar você. Se você precisa ser salvo e precisa mesmo, a única maneira é se arrepender dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Agora, depois que morreu não tem mais chance, acabou a chance. O que estava acontecendo na igreja de Corinto? As pessoas que vieram do paganismo, preocupados com os seus familiares que morreram lá no paganismo, com resquícios do paganismo, fizeram o seguinte: bom, já que nós não podemos mais ajudar o nosso pai e nossa mãe que já morreu, ou o nosso familiar que já morreu, vamos fazer uma coisa? Vamos nos batizar por causa deles, assim dá uma mãozinha para eles. Aí Paulo está dizendo o seguinte, preste atenção no que Paulo está argumentando aqui. Vocês estão, alguns dizendo aí, que não tem ressurreição de mortos, não é isso que vocês estão falando aí? Pois bem, se vocês não acreditam que haja ressurreição dos mortos, por que é que vocês se batizam por causa deles? Vocês estão sendo incoerentes. O que vocês estão fazendo é errado, mas até o que vocês estão fazendo errado não tem consistência. Porque vocês só se batizam por causa dos mortos, porque vocês acham que tem vida depois da morte. Então é inconsistente. Isso deveria impactar o evangelismo, irmãos, porque depois que morreu não tem mais chance. Você precisa falar para as pessoas para se arrependerem e crerem enquanto elas têm oportunidade. Buscar o Senhor enquanto está perto, invocai-o enquanto você pode achá-lo. Segunda coisa que Paulo argumenta é o seguinte: se você crê na ressurreição, isso impacta como você lida com o sofrimento. Olha o que ele diz aí no versículo de número 30 a 32. E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro, e eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor, se como um homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Ele está dizendo o seguinte: então aqueles mártires que morreram queimados, crucificados, jogados às feras, foram tolos. Para que sofrer? Pela sua fé, se não tem ressurreição. Para que se expor a perigos, se você não crê na vida depois da morte, se você não crê na bem-aventurança eterna? Para quê? Se você não crê que tem vida depois dessa, se você não crê na ressurreição, então os hedonistas estão com a razão. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se prive. Finalmente, ele diz o seguinte: se você crê na ressurreição mesmo, isso deve impactar a sua vida de santidade. É o que ele vai dizer no versículo 33 e 34. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes, tornai-vos a sobriedade, comer justo e não pequeis. Ou seja, se você crê que haverá um juízo final, se você crê que haverá uma ressurreição, se você crê que haverá uma prestação de contas, se você crê que haverá bem-aventurança eterna, se você crê que haverá condenação eterna, e isso precisa moldar a sua vida aqui e agora, uma pauta de santidade. Pois bem, agora Paulo vai tratar do quarto assunto, que para mim é o mais empolgante do texto. É a natureza da ressurreição. Eu sou pastor há 36 anos e a pergunta que eu mais escuto das minhas ovelhas, via de regra, são essas aqui: pastor, como é que vai ser no céu? Vamos nos conhecer no céu? Não vamos nos conhecer? Como é que vai ser? Vai continuar casado lá? Quem foi marido vai reconhecer que lá é sua esposa, é sua mulher, seus pais, seus filhos, seus irmãos, vai se relacionar assim do mesmo jeito lá? Então vamos entender algumas coisas. Primeiramente, irmãos, pense comigo, vamos nos conhecer ou não? Você já imaginou você viver com alguém eternamente sem saber quem ela é? Faz sentido isso? Então é claro que nós vamos nos conhecer. E mais, agora nós conhecemos parcialmente. Se eu perguntar ao casal mais experiente de vida conjugal aqui,
Você conhece a sua esposa? Você conhece o seu marido? Se a pessoa for honesta, vai dizer: eu não conheço tudo. E não conheço mesmo. Nem você se conhece por completo. Só Deus nos conhece de fato. Aleluia. Mas agora conhecemos em parte, então conheceremos como também somos conhecidos. Agora, o que não vai existir no céu, irmãos, são as mesmas relações. Por exemplo, às vezes eu vejo em alguns funerais cenas até engraçadas, porque às vezes morre o velhinho, morre a velhinha, depois de 40, 50 anos de vida conjugal, e um passa a mão na mãozinha do outro, fala: calma, daqui a pouquinho eu estou chegando lá, dando a impressão que o casamento vai continuar lá. Não vai não, casamento é só para essa vida, aproveita, porque é só aqui que tem. Outros já, ainda bem, que eu não aguentava mais também. Então, lá no céu não se casa nem se dá em casamento, foi o que Jesus ensinou. Lá no céu você não vai amar quem foi seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seu filho, sua filha, seu avô, sua avó, mais do que você vai amar a Isaac, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Vão ser uma única família. Mas alguém diz: ah, pastor, mas e se meu filho não estiver lá? Eu vou perder a graça do céu. No céu não vai ter lembrança das coisas passadas, no sentido de tristeza, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Maravilha. Louvado seja Deus. Aleluia. A pergunta que Paulo diz é o seguinte: em que corpo vem a pergunta? Como vai ser? Em que corpo vem? Agora pense comigo, algumas pessoas às vezes ficam um pouco confusas. Morre um vovozinho de 110 anos, bengalinha. Vai ser um vovozinho glorificado de bengalinha no céu? Pensa comigo, um feto que nem chegou a nascer. Vai ser um feto glorificado no céu? Em que corpo vem? É a pergunta. A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Todos vão ter um corpo perfeito, pleno, maduro, completo. E eu posso lhes garantir que no corpo da ressurreição não teremos briga, nem com o espelho, nem com a balança. Que coisa linda, não? Nem cabelos brancos, nem falta de cabelos. Pois bem, para responder a pergunta que fizeram a Paulo, Paulo vai usar três figuras, presta atenção comigo. A primeira figura que Paulo vai usar para responder essa pergunta, como ressuscita e em que corpo vem, é a figura da semente, versículo 36, insensato, que semeias não nascem, primeiro não morrer, e quando semeias, não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente, mas Deus lhe dá corpo, como lhe aprouver dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Então preste atenção aqui. Na ressurreição vai ter continuidade e descontinuidade. O que significa isso? Continuidade. Se morrer o Zé da Silva, não é o Antônio Pereira que vai ressuscitar, é o Zé da Silva. Se morrer o crente, é o crente que vai ressuscitar para a ressurreição da vida, e não um ímpio para a ressurreição do juízo. Se morrer um ímpio, vai ressuscitar o ímpio para a ressurreição do juízo. A morte não é varinha de condão que muda ninguém. Isso é continuidade. Você planta um pé de manga, o que vai dar? É manga, não é abacate. Continuidade. O que é descontinuidade? Paulo responde a pergunta da descontinuidade no versículo 42. Olha comigo. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia esse corpo na corrupção, ressuscita-se na incorrupção. Quando você sepulta um crente, você está fazendo uma semeadura. Semeia-se na corrupção, significa o que, irmão? Significa que nosso corpo já começa a envelhecer no dia que nasce. Os anos não perdoam. A gente vai começando a ver rugas no rosto. As mulheres são mais espertas, driblam um pouco melhor com os cosméticos. E você sabe que a palavra cosmético vem da palavra cosmos. Então, quando a gente acorda, a gente é um caos. Aí passa um cosmético, vira um cosmos, né?
Aí quando os comércios não conseguem também dar muito bom resultado, você faz uma boa cirurgia plástica, dá uma boa melhorada. Mas chega uma hora, irmãos, que ainda que Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito. Não tem mais jeito não. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. Não tem jeito não. Esse corpo que é semeado, às vezes ele chega como uma sementinha enrugada, mas o corpo que vai brotar daí é incorruptível. Aleluia. Não fica velho, não fica cansado, não fica doente, não tem defeito físico, é um corpo pleno, absolutamente pleno. Segundo, olha comigo 42, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. Ô irmãos, a enfermidade às vezes surra de forma tão cruel o nosso corpo, que você vê uma pessoa encarquilhada, pele e osso. Gente que fica 10, 15 anos em coma, que quando é sepultado, aquele corpo está cheio de feridas, tomado pela desonra, consequência do pecado. Mas o corpo que vai brotar daí é um corpo glorioso. Aleluia. Na linguagem de Daniel 12, vai brilhar como firmamento, como as estrelas, para sempre e eternamente. Este vai ser o corpo da ressurreição. Mas, olha aí, versículo 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Irmãos, o nosso corpo fica fraco. Eu recebi uma brincadeira, assim, um desenho de brincadeira, que nós retornamos ao princípio. Por exemplo, quando você pega uma criança, começa a andar, ela não sabe andar ainda, ela só sabe engatear, você bota ela num andadorzinho, redondinho assim, ela vai empurrando e não consegue cair. Aí o camarada cresce, anda, corre, atleta, é maratonista, e ele tem muita força, ele tem muita energia, aí as forças vão acabando, a terceira idade vai chegando, a quarta idade também, daqui a pouquinho o camarada tem que ser colocado no andador também. Termina fraco. Mas esse corpo vai brotar, é um corpo poderoso. Aleluia. Poderoso, semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou com o corpo de glória, ele entrava numa casa fechada sem precisar abrir a porta. Ele saía lá de Jerusalém, aparecia lá na Galiléia, mais de 100 quilômetros, sem precisar percorrer o trecho. Ele vai fisicamente aos céus, entre nuvens, pois assim será o corpo da ressurreição. Mas Paulo usa uma segunda figura para ilustrar, é a figura da carne. Olha o verso 39, nem toda a carne é a mesma, porém uma carne dos homens, a outra dos animais, a outra das aves, a outra dos peixes. Ô Paulo, não estou te entendendo de novo. Você está sugerindo aí que vai ter ressurreição de homens, de animais, de aves e de peixes? É isso que você está ensinando, Paulo? É isso que Paulo está ensinando? Não, porque o negócio está complicado hoje, vocês estão percebendo? Há poucos dias, pastor Rossi, eu recebi um telefonema. Eu achei muito engraçado, porque a mulher falou assim, perguntou assim para mim: pastor, estou ligando para o senhor para saber se a minha cachorrinha vai para o céu. Eu tomei um susto, não consegui nem me refazer da pergunta, mas antes que eu pudesse responder para ela, ela disse assim: porque se a minha cachorrinha não for para o céu, eu também não quero ir. Aí eu disse: bom, o problema então é da senhora. Há poucos dias eu soube, isso não é brincadeira, não é sério, numa igreja evangélica, sabe quem levou a aliança ao altar? A cachorrinha da família, a caráter. É muito importante você entender que quando Deus criou 3 tipos de seres: anjos, homens e animais. Os anjos são espírito e não têm corpo. Os animais têm corpo, mas não têm espírito. Os homens têm corpo e espírito. Cristo não foi para a cruz para redimir anjos. Os anjos caídos não têm perdão. Cristo não foi para a cruz para redimir o seu pet, por mais carinhoso que ele seja. Cristo foi para a cruz para redimir os pecadores, homens e mulheres. Mas vou pegar a cena agora. Vamos entender o que Paulo está querendo dizer aqui. Pense comigo uma família que morre alguém, vai lá e sepulta numa cova. 100 anos depois, morre o cachorrinho da família. Vai na mesma cova e sepulta.
100 anos depois, morreu o papagaio da família, vai lá na mesma cova e sepulta. 100 anos depois, morre o peixinho do aquário, vai lá na mesma cova e sepulta. 100 anos depois, você abre a cova, tem o que lá dentro? Pó, tudo misturado, pó de homem, pó de cachorro, pó de papagaio, pó de peixe. No dia que Jesus ressuscitar, como é que vai ficar? Está tudo misturado. Tudo misturado. O que Paulo está dizendo é que Deus é poderoso para saber o que é pó de gente, o que é pó de animal, o que é pó de ave, o que é pó de peixe. O que vai ressuscitar é pó de gente, por quem Cristo morreu e verteu o seu sangue. Alguém perguntou, pastor, como é que fica esse negócio de você cremar? Como é que ficaram aqueles irmãos e aquelas pessoas que morreram nas Torres Gêmeas, em 11 de setembro de 2001, mais de 3.000 graus centígrados? Como é que fica alguém que foi comido por um bicho, por uma fera selvagem ou por um monstro marinho? Se você crê que Deus do nada criou o universo, você não tem nenhuma dificuldade de crer que Deus é capaz de chamar os mortos, e eles ouvirão a sua voz, não importa em que estado esteja, e eles se levantarão para a ressurreição. A última figura que Paulo usa para explicar esse assunto, confira comigo, está aí no versículo de número 40, é a figura dos corpos celestes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra dos terrestres, uma é a glória do sol, outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. O que Paulo está dizendo é o seguinte: lá no céu o nosso corpo vai ser como que um corpo luminoso, mas nem todos os corpos vão brilhar com a mesma intensidade. Está escrito em Daniel 12, 3 e 4, que aqueles que a muitos conduzirem à justiça brilharão como o firmamento, como as estrelas, para sempre e eternamente. Talvez aqui está uma das melhores figuras para entendermos o que é galardão. A salvação é pela graça, mas os galardões são pelas obras. Eu acho que tem muito crente lá no céu à luz de 1 Coríntios capítulo 3, 11 a 15, que diz lá que você às vezes constrói sobre o fundamento que é Cristo, o material perecível, madeira, palha e feno, e o fogo provará a obra de cada um, e alguns, suas obras serão queimadas, mas serão salvos como que através do fogo, vão chegar no céu com cheio de fumaça. Outros vão chegar no céu, eu acho meio lusco-fusco. O que é precioso entender é que no céu não vai ter ciúme, nem inveja, nem pecado, mas a Bíblia diz que lá no céu vai ter diferença de esplendor, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Mas eu termino a última pergunta do texto: mas quando isso vai acontecer? Como isso vai acontecer? E aí olha comigo o versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Em outras palavras, quando Jesus voltar, vai ter gente viva, nem todos estarão mortos. Tem outra coisa importante, eu já estou cansado de ouvir gente dizer o seguinte, com muita sapiência escatológica, com a Bíblia na mão, diz que não, pelos estudos que eu fiz das profecias, Jesus não volta nos próximos 500 anos. Fica tranquilo. Paulo era o maior teólogo do cristianismo. E o versículo 51 diz que, versículo 52 diz que ele aguardava a segunda vinda para os seus dias, quando ele diz, e nós seremos transformados. Ele está acreditando que Jesus voltaria na sua geração. Nenhum de nós tem autoridade de pensar que Jesus só volta daqui a 10, 15, 20 gerações. A nossa expectativa é que ele volte agora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Com que rapidez isso acontece? Versículo 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados.
Essa palavra momento aqui no grego é a palavra átomos, de onde vem a palavra átomo. Isso é tão rápido que foi descrito no grego clássico como o faiscar de uma estrela, como o dardejar da cauda de um peixe, ou como abrir e fechar de olhos. Vai ser com essa velocidade que Jesus volta. Com essa velocidade os mortos ressuscitam. Não vai dar tempo para se preparar na última hora. Você precisa se preparar hoje para você encontrar-se com o Senhor. E eu concluo com o que Paulo olha no verso 54 e 55, porque a sensação que eu tenho é que uma vez que a morte é o último inimigo a ser destruído, diante da obra da cruz e diante do túmulo vazio de Cristo, Paulo está olhando para a morte. Ele personifica a morte. Ele vê a morte na sua frente, com toda a sua carranca. E ele bota o dedo na cara da morte e pergunta para ela: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, irmãos, que verdade gloriosa! O túmulo não é o nosso último endereço. A morte não tem a última palavra. A morte foi vencida. Jesus entrou nas entranhas da morte, matou a morte, arrancou o aguilhão da morte e triunfou sobre ela. E Ele é as primícias dos que dormem, e nós seguimos a fila. Nós aguardamos este glorioso dia da ressurreição. Bom, o que me impressiona é a conclusão de Paulo no verso 58. Ele diz: Paulo, você estava indo tão bem. Parece até que você não fez homilética no seminário. Até parece que você não estudou oratória. Você estava lá nas alturas excelsas, numa linguagem mais pomposa, nas alturas nefelibatas, lá nas nuvens. E agora você vem falar de: por isso, meus irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundância na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho é bom. Parece que ele saiu para tomar um cafezinho e se esqueceu do que estava falando ao voltar. Mudou de assunto. Tem nada a ver o que ele está falando aqui, aparentemente, com que toda essa glória, dessa verdade que ele disse até então. Por que ele termina assim? Não, ele não perdeu o fio da meada, não. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você crê mesmo nisso que eu acabei de falar? Essa doutrina é verdade mesmo? Você crê mesmo nisso? Bom, se você crê mesmo nisso, então isso tem que ter consequência na sua vida. Então você tem que estar firme. Então você tem que estar inabalável. Então você precisa ser abundante na obra do Senhor. Então você não pode ser um crente de braços cruzados. Você não pode ser omisso. Você não pode se acovardar. Você precisa se levantar. Você precisa fazer a obra de Deus. Se você precisa levar as pessoas essa esperança para que elas não pereçam. Você precisa ser um semeador de esperança. Você tem que ser um pregador do Evangelho. Você não pode calar sua voz. Você precisa avisar as pessoas que o tempo é curto e é breve, e elas precisam se arrepender enquanto é tempo, para que elas não pereçam eternamente. Que Deus nos ajude, que Deus nos encoraje, que Deus nos abençoe, que esta verdade encha a nossa alma de doçura, de alegria, de segurança e de certeza.